Sejam muito bem-vindas para nossa sala, para minha casa, direto da minha casa para sua casa, né? Pra gente conversar um pouquinho. Eu quero que você sinta assim, sabe? Como se você estivesse aqui na minha casa e juntas estivéssemos aprendendo, ok? Porque não tem a ver comigo, né? Eu creio que é o Senhor quem direciona, é o Senhor quem fala, então tem a ver com Ele, né? E tudo que nós fazemos e falamos é para Ele. Amém? Eu queria ler com vocês em Mateus 12, 25, que diz assim: Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Sabe, queridas, aqui Deus fala muito claramente a respeito da divisão. O que eu percebo hoje em dia? Como pessoas diferentes, de culturas diferentes, de estilos diferentes, de ambiências diferentes, nós somos diferentes. Eu não tenho nada a ver com meu esposo. Quem convive comigo sabe disso, né? Eu totalmente colérica, líder, falante, né? Assim, eu gosto de fazer, realizar. Eu sou de metas, eu sou de objetivo. O meu esposo é fleumático. Então, meu esposo já é mais caladão, mais na dele, ele gosta de ter o tempinho do nada, ele gosta de refletir, ele gosta de ficar quietinho sozinho. Eu já tenho que fazer, porque esse é o meu estilo de ser. Então, eu casei, eu vim com essa bagagem, eu vim com essa mochila, cheio de coisas que foram colocadas na minha infância, na minha adolescência, na minha fase adulta. Eu vim trazendo comigo as minhas cargas culturais, entende? E ele também. Mas em muitas situações eu tive que aprender, né? Por sermos diferentes, aprender a respeitá-lo, aprender a amá-lo, aprender a me calar, aprender a ouvi-lo, né? Porque tá aí uma coisa que a gente tem muita dificuldade, né? Toda mulher tem muita dificuldade para ouvir, né? Porque a gente é a voz da verdade. Pelo menos eu acho que eu sou. Não, tô brincando. Mas o colérico é assim, o colérico ele tem essa convicção tão forte dos seus ideais, dos seus posicionamentos, que a gente dificilmente erra na cabeça da gente, entendeu? E eu vim com essa bagagem de casa. E ele também veio com a bagagem dele. E uma vez eu ouvi uma ilustração falando que o casamento é como se fossem dois rios calmos. Eu na minha cultura, ele na cultura dele. Então nós andamos calmamente. De repente eles se encontram. E no encontro de dois rios acontecem assim uma transformação, uma agitação. E as águas começam a trombar uma na outra e sabe, acontece aquela bagunça santa. Depois eles normalizam, né? Essa é uma tendência. Então, no início do casamento tende a ser assim, conturbado, complicado, até a gente definir uma linguagem, até a gente definir um padrão, até a gente definir um estilo de criação de filhos, um estilo de vida, um estilo de conduta que nós vamos levar adiante, tende a ser conturbado. O problema é quando não fica só nesse início. O problema é quando esse rio continua assim, ó, por muito tempo. As águas não tranquilizam, as águas não acalmam. E aí seus filhos são criados debaixo dessa tempestade, dessa coisa esquisita. Eu li um livro e assim, quero muito te desafiar a comprar esse livro. E esse livro fala assim: família, lugar de refúgio ou campo de batalha? Esse livro é um livro muito poderoso, te recomendo muito, muito. Ele é da doutora Ilma Cunha, sabe? Por quê? Porque muitas vezes a nossa casa tá bagunçada, a nossa casa está conturbada, a nossa casa está em desordem, realmente um campo de batalha. E não tem como eu falar sobre um só olhar se dentro da minha casa existem vários olhares, né? E aqui eu quero trazer uma abordagem específica para a gente, só o cônjuge, tirando agora o olhar das crianças, por enquanto. Eu queria trazer o olhar somente para o cônjuge. É necessário que nós tenhamos essa unidade de visão, essa unidade de propósito, essa unidade de conversa, de comunicação. É necessário que juntos nós definamos qual vai ser a maneira como nós vamos criar os nossos filhos, qual vai ser a maneira como nós vamos instruir as nossas crianças, qual vai ser a linguagem, quais serão as prioridades,
Quais serão os projetos que nós vamos desenvolver em família? Sabe? Qual vai ser a base, né, da nossa casa? Os pilares da nossa casa? É importante que nós tenhamos essa percepção sobre um único olhar. O esposo e a esposa, eles devem estar em harmonia na comunicação. Eles devem estar, sabe, falando a mesma linguagem, trabalhando o mesmo princípio, não é assim? Porque se nós não tivermos o mesmo olhar diante da situação, os nossos filhos vão olhar cada um para um lado. Eu até te convido a olhar depois a foto que eu coloquei como, né, para a chamada para essa live hoje. É muito importante. Eu ali olhando para o meu esposo, comunicando o olhar, e os meninos olhando para um alvo só. E os meninos olhando para um lugar só. Eu pude definir através de um olhar aonde eu vou conduzi-los, aonde nós como família vamos direcioná-los. Porque quando nós estamos sobre um olhar, a chance da casa ser dividida é muito grande. Mas aqui, Deus fala através do livro de Mateus. Ele fala assim, olha, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. E toda casa dividida não subsistirá. Sabe, queridos, é muito sério. É muito sério. Você definir algo e de repente o seu esposo não entra em harmonia ou em acordo com aquilo que você definiu, ou ele definir algo e você também não entra em harmonia com aquilo que foi proposto. É muito importante vocês conversarem entre si. A minha casa também é assim. Minha mãe é muito instruída mesmo, muito dirigida. E eu te confesso que durante a minha infância, eu nunca vi a minha mãe discutindo com meu esposo, com meu pai. Nunca vi, nunca vi. Eles provavelmente tinham lá seus momentos para definir como ia ser, como ia fazer. Com certeza tinham discórdias, desavenças, com certeza, porque nós somos casados, quem aqui teve relação, né, e tem relação com o esposo e vive essa vida de matrimônio, vida conjugal, sabe disso. Nós não vamos concordar em todos os tempos, em todos os momentos, não é verdade? Nós temos opiniões distintas, nós temos pensamentos distintos, nós temos comentários distintos, não é assim? É assim que acontece. Nós somos diferentes. E com certeza minha mãe passava por isso também. Ela tinha situações de adversidade, né? Ela tinha situações de discordância, mas ali no quarto dela, ela discutia com meu pai, ela conversava com meu pai e saía plena, sabe? Isso me ensinou. Hoje eu pude perceber e eu vejo isso na vida dos meus filhos e eu tento trazer sempre essa naturalidade de não expor os meus filhos aquilo que eles não têm maturidade para ouvir, de não expor os meus filhos aquilo que eles não têm maturidade para decidir. Quero até te contar uma história que veio agora na minha mente antes da gente continuar. Conta-se a história de um grande homem, né, um representante de um exército, e ele estava ali junto com seus soldados, né? E eles foram para um campo de batalha. E ali um exército muito grande, vários soldados de estilos diferentes, problemas diferentes, dificuldades diferentes. E ali eles chegaram então no campo de batalha e de repente um dos seus soldados não sobreviveu, não aguentou. E então esse comandante, juntamente com alguns soldados, decidiram trazer o corpo do filho para os pais, para que ele pudesse ser velado, ser sepultado ali, juntamente com a família. Na hora que ele chegou para dar notícia para o pai da morte do filho, ele disse, olha, você está de parabéns, seu filho é um vencedor, seu filho é um grande homem, ele morreu em guerra, ele morreu lutando. E ali eles sepultaram então aquele soldado, e eles retornaram para o campo de batalha. O soldado, intrigado com aquilo, falou assim, comandante, por favor, eu preciso tirar uma dúvida com o senhor. O senhor falou que o nosso parceiro, ele morreu em guerra? Mas não foi, ele suicidou, ele não morreu em guerra, ele se matou. E o comandante muito sabiamente respondeu para aquele soldado, ele falou, olha, deixa eu te falar algo. Todos nós enfrentamos guerra, algumas externas, outras externas. Ele morreu guerreando, mas uma guerra interna. E os pais dele não precisavam saber a total verdade, porque nem tudo precisa ser dito. Sabe, eu quero trazer essa abordagem para você hoje com seus filhos.
Muitas coisas seus filhos não têm maturidade para ouvir. Muitas coisas seus filhos não têm maturidade para discernir. Tem coisas que não precisam ser ditas, não precisam ser faladas, sabe? Quando nós estamos no único olhar, você, no caso eu e meu esposo, nós definimos coisas, projetos e situações e destinos das quais os nossos filhos não vão participar. Eles só vão vivenciar. Porque tem situações que cabe a mim e ao meu esposo decidir. É um único olhar, meu e dele, para uma definição de destinos para os nossos filhos. Sabe? Deus designou para você essa missão. Deus designou para você, mãe. Deus designou para você, pai. Sabe, é tão importante a gente andar nesse nível de percepção, nesse nível de concordância, nesse nível de definição, para que ambos, tanto a esposa quanto o esposo, discernam que o objetivo é o mesmo, o alvo é o mesmo: treinar os nossos valentes, ensinar os nossos valentes, instruir os nossos filhos, sabe, para que eles sejam grandes, para que eles sejam convictos, para que eles sejam ousados. A missão do pai e da mãe é uma só: é treinar os filhos para alcançar o alvo, para atingir o propósito, para estabelecer, né, algo que prevalece aqui na terra. Não estamos e não somos inimigos, nós somos parceiros, nós somos aliados. Quando você olha para o seu esposo como um parceiro de vida, ou para o pai, talvez você não tenha essa realidade que eu tenho, de ter o esposo junto com você, talvez você é mãe solteira, né? Seu marido já não está mais nessa prática de vida. Cuidado como que você expõe o pai dos seus filhos para os seus filhos. Cuidado com a maneira como você fala. Talvez você está denegrindo a imagem do pai, a referência de paternidade, a referência de pai, sabe? E com isso vocês estão se dividindo, não estão mais sobre o mesmo olhar. Cuidado, mãe, cuidado, pai, porque às vezes pode ter pai que vai ouvir lá na frente. Cuidado com a maneira como você expõe o cônjuge ou expõe a mãe dos filhos. Isso é muito sério, porque sem perceber a gente pode dividir o olhar, e se houver divisão de olhar, sabe o que vai acontecer? A casa não subsistirá, ela não vai prevalecer, ela vai cair, ela vai desmoronar. E eu tenho certeza que nós queremos, e o nosso alvo é um só: levar os nossos valentes, sabe, a serem grandes, levar os nossos valentes a serem conhecidos, levar os nossos valentes a cumprirem um propósito de vida. Quão gracioso, quão glorioso, quão poderoso é poder ver os nossos filhos frutificando, crescendo. Sabe como o meu coração tem se enchido de alegria de poder treinar os meus filhos nas 3 dimensões. Hoje eu vejo, e conversando com os meninos, né? A gente está sem ajudante aqui em casa. Ontem eu não estava tão bem e fiquei deitada o dia todo, desanimada. Gente, na hora que eu cheguei lá em casa não tinha um garfo na pia. Os sapatos dos meus filhos estavam lavados. A casa estava organizada. E eles: mãe, o tempo todo, a senhora precisa de alguma coisa? Mãe, a senhora quer ajuda? Eu achei aquilo tão bonitinho. Porque eu estou tendo a oportunidade de treiná-los através de um consentimento do meu esposo. Quais serão os paradigmas? Quais serão os modelos de vida? Como que nós vamos treinar os nossos valentes? Se houver essa divisão de voz, sabe? Se eu falo uma coisa e o meu esposo fala outra coisa, não vai prevalecer, a casa não vai subsistir, a casa não vai continuar. Estaremos diante de situações adversas. Meu esposo: te amo, gatinho, te amo muito. Ela não vai prevalecer. Nós precisamos ter essa unidade de voz, nós precisamos ter essa unidade de propósito, sabe? Nós precisamos estar convictos do que o Senhor quer fazer conosco. Olhar para o nosso cônjuge ou para o pai dos nossos filhos, caso ele não esteja com você mais. Você precisa definir como vocês como família, vão conduzir nessa caminhada, vão instruir nessa caminhada, porque nós somos diferentes e expressamos diferentes, mas nós precisamos chegar a um denominador comum.
né? Eu, como colérica, eu falo de uma maneira. Meu esposo, como fleumático, ele fala de outra maneira. Mas o objetivo tem que ser um só. Nós precisamos aprender a nos conversar. E aí, diante disso, eu queria indicar um outro livro. Esse livro é um livro muito poderoso, chama Comunicação Não Violenta. Esse livro, ele falou muito comigo, ele mudou muito o meu conceito, porque eu tenho a tendência de ser muito expressiva, muito falante, né? E de falar às vezes forte. E esse livro, ele fala que nós temos que alcançar, é o objetivo final, é entender o sentimento, né? E não necessariamente, às vezes, o que você ouve. Esse livro é muito poderoso, eu indico para você, para que você leia, né? Porque às vezes o nosso foco é prejudicar, é magoar sem perceber. Uma vez eu escutei uma palavra da Thalita Pereira e ela falou o seguinte, que ela tinha pedido para o esposo dela ir a uma farmácia comprar um leite para a filha. E o esposo se distraiu no caminho, foi atender um telefone, ele trouxe algumas coisas e não veio com leite, que a filha precisava mamar. E aí, naquele momento, ela pensou, falou, agora eu vou falar que ele é esquecido, que ele não lembra da família, eu vou falar que ele é um pai desnaturado, eu vou falar que ele é um pai que não tá nem aí com nada, ou eu vou falar, amorzinho, segura ali, né? Controle emocional. Você esqueceu. Agora você vai ter que voltar lá e buscar o leite. E aí, ela falando a palavra desse jeito, eu achei muito engraçado, muito interessante, porque, na verdade, é isso. Nós precisamos concentrar em resolver o problema e não criar mais um. E quando nós temos o mesmo olhar, nós vamos percebendo as situações, nós vamos percebendo o clima da casa. Então nós temos que parar para sentar e conversar entre o pai e a mãe, né? Os responsáveis. Quais serão os destinos? Quais serão os alvos? O que nós precisamos trabalhar? O que nós precisamos ministrar? Sabe, quais serão os objetivos? Aonde nós queremos levar os nossos filhos? E é tão incrível isso. O ano passado, meu esposo, nós decidimos treinar de forma mais efetiva a vida profissional. Eu tenho 2 valentes e uma princesa. E eu percebo que, infelizmente, os homens não têm assumido o seu papel, às vezes, de serem provedores, protetores, de serem guardiões, né, da família, da casa. E eu falei pro meu esposo, eu falei, amor, eu vou treinar meus valentes para serem os caras, né? Eu quero que eles sejam assim, na sua plenitude, incríveis, né? Então nós decidimos treiná-los de forma mais intencional na vida financeira, para que eles pudessem gerir, administrar, comprar. E meu esposo é fazendeiro, então ele decidiu dar um pedaço de terra para que eles plantassem. E com isso nós tiramos a nossa responsabilidade de adquirir as coisas para eles, né? Porque a partir de então que eles têm receita, que eles têm verba, eles então podem administrar. Mas isso já é antigo, desde os 7 anos eu trabalho com os meninos em semanada, isso aí a gente vai falar mais pra frente. E eu sempre dei oportunidades para que eles tivessem recursos para eu observar como é que eles administrariam cada recurso. Porque eu acho que a nossa vida fala muito, né? As nossas respostas, as nossas ações falam muito. E aí eu peguei e entreguei, então meu esposo deu para ele o dinheiro. E tão engraçado que enquanto nós estávamos pagando todas as despesas, era tudo fácil, sabe? Mãe, eu quero um tênis, mãe, eu quero um Crocs, mãe, eu quero uma calça, mãe, eu quero, né? E desde o ano passado, quando nós não assumimos mais, entregamos para ele a responsabilidade, então eles compram as calças, eles compram os tênis, eles compram as... Gente, a roupa multiplicou, ela não envelhece. Vocês acreditam nisso? O sapato, parece que o pé parou de crescer. Meu filho tá usando a mesma bota já tem 1 ano e alguns meses, assim, tipo, eles nem querem mais comprar. E eu achei isso tão bonitinho, porque agora eles podem comprar. E não é pouco dinheiro, eles pegaram uma quantidade significativa para a idade que eles têm. O meu mais velho tem 15, o meu do meio tem 13. Você fala, pastora, Lidiane, sei lá, mas 13 anos você já vai permitir, vai dar para ele o direito de negociar, de escolher. E eu te faço uma pergunta, por que não? Os nossos filhos são dotados de habilidades, de capacidade. Eles são negociadores desde a infância. Eles negociam com a gente quando a gente é criança. Ô mãe, sabe o que é? A senhora podia tanto me dar uma boneca. Você percebe isso? Eles negociam com a gente desde a infância.
desde a infância, sabe? E eu sei que o Senhor me designou para treinar valentes. Então, juntamente com meu esposo, nós definimos essa missão. Nós estamos treinando os nossos filhos também na parte profissional, sabe? É em tudo, na leitura da palavra. A minha filha, eu queria ter pegado o caderno dela, mas eu vou tirar foto e vou pôr no Stories. Ela tá lendo a Bíblia, ela tem 10 anos, ela tá lendo a Bíblia, e tão bonitinho que depois no final da leitura do dia, ela coloca lá assim, o que ela entendeu, o que ela absorveu daquele capítulo. E tem sido muito poderoso. Eu vou filmar e vou mandar, vou colocar para vocês verem. Meu filho já leu a Bíblia e agora de novo ele começou a ler a Bíblia, sabe? Então assim, são práticas de um mesmo olhar. Eles perceberam que eu e o pai estamos no mesmo caminho. Eles perceberam que eu e o pai dele estamos na mesma missão. Treiná-los para cumprir o propósito. Treiná-los para fazer deles grandes homens, grande mulher. Sabe? Essa é a nossa missão. E é tão glorioso, é tão poderoso. Quando eu vejo o caderno da minha filha externando ali o que o Senhor ministrou no coraçãozinho dela. Ah, queridos, isso não tem preço. Isso não tem preço. Então, meu desafio para você hoje, querida, não é viver debaixo de uma divisão familiar. É importante que você traga essa essência, traga essa revelação para o seu coração. Tanto você como o seu esposo estão debaixo de uma mesma missão: treinar seus valentes para enviá-los. Eles vão ser enviados daqui uns anos, daqui uns meses, eu não sei qual a idade dos seus filhos, mas a nossa missão é uma só: treiná-los. E se nós estivermos divididos, a nossa casa não prevalecerá. Ah, pastora, Lidiane, então você falou isso, mas agora eu quero entender. Como que eu posso fazer isso? A própria palavra nos ensina. E aqui eu quero até terminar. Nós vamos terminar 9h10 em ponto, tá, gente? Lá em Efésios 4:29 diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graças a que a ouvem. Não entristeça o Espírito Santo, com o qual vocês foram selados para o dia de redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. E por último, no 32, e tão poderoso, diz assim: sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-os mutuamente, assim como Deus perdoou em Cristo. Aqui esse texto ele nos traz para nós 3 chaves poderosas para a gente não ter uma casa dividida, para a gente não ter uma casa partida. Primeira coisa que ele fala é uma comunicação saudável. Ele fala que que da sua boca não saiam palavras torpes. Sabe, nós infelizmente deixamos muito o diabo usar a nossa boca, principalmente as mulheres, porque nós somos mais falantes, nós falamos mais. E nós falamos palavras que na verdade nós não queremos viver. Nós declaramos, sabe, frases que não são aquilo que nós desejamos e almejamos para nossa casa. Então, primeira coisa para você não ter a sua casa dividida: não permita que saia da sua boca palavras torpes, palavras mal colocadas, palavras maldizentes, palavras contrárias. Essa é a primeira estratégia incrível para você e seu esposo estarem debaixo de um mesmo olhar. Segunda coisa que você precisa aprender: cuidado com a expressão, a gritaria. Ele fala o seguinte, ó: livra-se da amargura, da indignação, da ira, da gritaria, da calúnia e de toda maldade. Sabe, nós temos o poder de decidir o que a gente vai deixar entrar dentro do nosso coração. Nós temos o poder de renunciar todas as coisas ruins que o diabo às vezes lança. Entende? Eu não vou impedir o passarinho de pousar na minha cabeça, mas eu não vou deixar fazer ninho. Não é assim que a gente escuta? Você tem o poder de repreender isso. Então tira toda a gritaria. Não é por gritos que você vai convencer o seu esposo. Não é por gritos que você vai convencer os seus filhos. Não é com ira, sabe, que você vai trazer transformação e mudança para sua casa. Aqui ele fala: livre-se de toda gritaria, de toda calúnia, de toda ira. Sabe, vai para o seu quarto, respira. Não trate um problema debaixo da ira. Equilibre-se, vai para o seu quarto, toma um banho, depois você conversa, depois você trata.
e conversa de maneira sóbria, tanto com seu esposo como com seus filhos, sabe? Fala com seu esposo de maneira centrada. Não use a gritaria, não use a maledicência. E por último, ele diz, sejam bondosos, sabe? Compassivos e perdoem uns aos outros. Eu sei que você, em muitas situações, você vai se sentir ofendida. Eu sei que em muitas situações você vai achar que a motivação do seu esposo não era melhor e feriu você. Aí nessa hora nós vamos ter que apelar sim para o perdão, porque perdão não é um sentimento, mas ela é uma decisão. É decidir perdoar o nosso cônjuge quando às vezes nós formos ofendidos e sermos bondosos uns com os outros, entendermos a motivação de coração, sabe? É importante a gente perceber, de fato, aquilo que eu falei lá no início. Nós estamos debaixo de uma mesma missão. Nós estamos debaixo de um mesmo propósito. E quando nós entendemos essa missão e esse propósito e andamos nessas 3 linhas, não falando de forma errada, não trazendo nenhuma palavra torpe, não gritando ou usando de calúnia ou trabalhando ou tratando na ira no momento de raiva que nós às vezes sentimos, e sendo bondosos uns com os outros, perdoando em amor. Sabe, queridos, não tem como a nossa casa ser dividida. A nossa casa vai prevalecer. A nossa casa vai frutificar. A nossa casa vai romper. Ela vai prosperar. Eu quero declarar isso sobre você. Sabe, se você entender essa palavra, que você e o seu esposo precisam estar debaixo de uma mesma visão, de um mesmo olhar, seguindo o que a Bíblia mesmo nos direciona a fazer, não tem como dar errado. Nós vamos testemunhar juntas, nós vamos desfrutar juntas desse tempo precioso, sabe? Nós veremos os nossos filhos cumprindo o propósito de vida. Amém?